ano eleitoral é o momento mais adequado para que um povo possa debater seus grandes problemas estratégicos e decidir o seu destino. O povo brasileiro tem a oportunidade histórica agora em 2022 de parar o curso de destruição imposto pelo governo Bolsonaro e recuperar aquilo que foi demolido, especialmente suas empresas estatais, seus direitos laborais e de seguridade social. Esta é a agenda central para o povo brasileiro. Bolsonaro quer continuar o processo de destruição, de recolonização do Brasil. Lula conclama a recuperar tudo aquilo que foi desnacionalizado e privatizado. Não é, portanto, uma eleição qualquer, mas uma questão de vida ou morte para uma nação ter soberania e justiça social. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma grande satisfação estarmos aqui juntos outra vez para trocarmos ideias sobre os temas centrais acerca do Brasil. O Brasil e suas possibilidades, o Brasil e as suas necessidades, o Brasil que pode desempenhar um papel muito superior a tudo o que ele já desempenhou no passado e que pode ser uma peça muito importante no cenário internacional. Mas, para isso, tem algumas premissas, algumas tarefas a fazer dentro de casa, e é sobre esse tema que nós vamos discutir hoje. Nosso convidado é um especialista nessa matéria, doutor e professor Gilberto Percovitch. Professor Gilberto Percovitch é professor de Direito Econômico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e autor de um livro que chama muita atenção. O título é Estatizações, Possibilidades e Necessidades. Esse título, ele já por si só, ele levanta uma questão inicial, e eu cumprimento o professor, agradeço por ter aceito o nosso convite, dou as boas-vindas aqui em Telesur e pergunto, essa matéria vai fazer parte, como deve fazer, desse ano eleitoral, da agenda eleitoral no Brasil hoje? Boa noite, professor. Boa noite, Beto. Eu queria saudar todos os que estão nos assistindo aqui pela Telesur, essa grande iniciativa de integração latino-americana. Agradecer imensamente o convite, né? Esse tema é o tema de um livro que, como você mencionou, acabei de lançar junto com outro colega, o professor José Augusto Fontoura Costa, que é professor de Direito Internacional lá na USP, meu colega. E esse tema da nacionalização é um tema que nós reputamos essencial para a retomada do desenvolvimento no Brasil, para a reconstrução do Estado brasileiro. Então, não sei se vai, mas deveria ser um dos temas centrais do debate político brasileiro, tanto nesse ano de eleições, quanto nos próximos anos, né? É um tema que é fundamental para a recuperação do país. Mas por que ele não seria, já que o Brasil, numa época como a de um processo eleitoral, deve discutir o seu destino e suas questões chaves estratégicas? Quem é que não quer debater isso? Então, Beto, quem não quer são os mesmos de sempre, né? A grande mídia corporativa, o sistema financeiro, os que se beneficiaram com a privatização e o desmonte do Estado, e, infelizmente, né, vários políticos que são ligados a esses interesses, né? Então, eles acabam tentando barrar esse diálogo, barrar essa discussão e colocando obstáculos que não existem. E esse, na realidade, foi o objetivo do livro, mostrar que a questão da nacionalização, juridicamente, no Brasil, seja em termos de direito interno, né? Do nosso direito constitucional, do nosso direito administrativo, do nosso direito econômico, seja em termos de direito internacional, não há nenhum obstáculo jurídico para um governo que eventualmente queira retomar aquilo que foi privatizado ou entregue para a iniciativa privada ou dado de bandeja na Bacia das Almas, como vem acontecendo
nos últimos anos. A questão da nacionalização é eminentemente uma questão política, de decisão política. Então, tem que ser um governo que sabe que vai enfrentar uma série de pressões, que vai enfrentar uma série de obstáculos, mas que são obstáculos perfeitamente superáveis, e as pressões existem para toda e qualquer política que busque perseguir o interesse público, como bem nós sabemos no Brasil. Professor Gilberto Bercovitch, em muitos países, em várias partes do mundo, fizeram aquele vendaval de privatizações altamente destrutivo para a soberania desses próprios países, estão revendo, estão renacionalizando, estão reestatizando. No caso brasileiro, o senhor levanta a chave, nacionalizações. Quais são as possibilidades e quais são as necessidades? Bom, como você bem destacou, na Europa, mesmo nos Estados Unidos, mas na Europa, vários países europeus, na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Espanha, há uma série de renacionalizações, reestatizações de setores que foram privatizados, seja na prestação de serviços públicos, seja em empresas estratégicas. Na América Latina mesmo, nós estamos vendo, quer dizer, tem o caso da Venezuela, tem o caso da Bolívia, tem o caso da Argentina. A Argentina fez isso com a YPF, a petroleira, ainda no governo da Cristina Kirchner. Teve outras agora nacionalizações com o Alberto Fernandes, no setor energético e no setor agrícola. E no México, o López Obrador está revendo a privatização do setor elétrico no México, está reampliando o papel da Pemex, né? Então, há vários países no nosso entorno que estão revendo isso. E a questão é muito simples: a necessidade de uma série de setores que são estratégicos ou são essenciais para que o Estado possa prestar os serviços públicos essenciais que as pessoas necessitam, particularmente, mas não só, o que é talvez o mais evidente, o setor de energia, seja na questão da energia elétrica, seja na questão do petróleo e do gás natural, mas há também a questão do saneamento, também a questão de telecomunicações, outros setores que eventualmente podem ser renacionalizados. A questão dos recursos minerais estratégicos, a questão da Vale do Rio Doce, que é uma questão que até hoje no Brasil não foi resolvida. Aliás, os desastres de Mariana e Brumadinho mostram o desastre que foi a privatização da Vale do Rio Doce. Então, há uma série de setores que deveriam ser retomados pelo Estado, seja por questões estratégicas, seja porque também foram passados para a iniciativa privada de maneira absolutamente atabalhoada, para não dizer ilícita. Por exemplo, esse processo de venda de ativos da Petrobras, que nós estamos vendo nos últimos anos, é um processo feito à margem, ao arrepio da própria legislação. A venda das refinarias, por exemplo, contraria não só a legislação do petróleo, mas contraria a própria lei de desestatização. A lei de desestatização, que é uma lei foi do Collor, depois foi refeita no Fernando Henrique, ela tem lá um artigo expresso, artigo 3º, que tira da privatização alguns setores, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, e tira também o setor do petróleo. Ou seja, eles estão fazendo isso ao arrepio da lei. Fora a questão que também sabemos, né, da venda de vários desses ativos feitos com preço abaixo do preço que eles valem, né, às vezes por metade do preço, menos ainda. Isso, até tem um outro texto que eu e o professor José Augusto fizemos há alguns anos, a gente dizia que isso era uma espécie de receptação, né, porque, afinal... No caso brasileiro, nós tivemos uma série de privatizações que ultrapassaram a legalidade, entraram na linha da criminalização mesmo, né? Com preços negativos, como foi o caso da Vale do Rio Doce, por exemplo. Agora, em tudo isso tem havido uma estranha e sinistra conivência, omissão ou permissão do próprio Supremo Tribunal Federal, que não deveria permitir, porque deveria cumprir a lei e exigir a última palavra pelo Congresso. Por que isso? Bom, o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, hoje é uma maioria que
tem por ideologia o Estado mínimo. Eu dou o exemplo paralelo ao exemplo, tem a questão da decisão sobre privatização, que eu já vou mencionar, mas tem duas em paralelo a questão dos direitos trabalhistas. A Constituição de 88 ela é clara na defesa dos direitos trabalhistas, não tem dúvida, não precisa ser nenhum jurista para entender isso, está escrito no texto da Constituição a proteção dos direitos trabalhistas, uma série de direitos. E o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que a reforma trabalhista do Temer, que destruiu os direitos trabalhistas no Brasil, é constitucional. Quer dizer, ao contrário do que diz o próprio texto da Constituição. Foi a mesma coisa nessa questão das privatizações. Eles tomaram uma decisão absolutamente sem pé nem cabeça, em que falava, não, a matriz, a holding, né, ela não pode ser privatizada sem lei, mas as subsidiárias, as filiais, podem. Então, quer dizer, pode vender a Petrobras inteira e deixar só o prédio ali no Rio de Janeiro, né? Se é que o prédio ainda não vai ser transformado também numa subsidiária para ser vendido, vai ficar só a plaquinha, né? E a plaquinha a gente faz uma lei para vender. Quer dizer, quem toma uma decisão dessa não tem a mínima noção do que é o direito societário, do que é uma empresa, do que é uma empresa estatal e do que é, particularmente, a importância do setor público, do setor empresarial público do Estado. Quer dizer, parece que são pessoas que não têm noção da própria realidade que a circunda. Infelizmente, vai tomar essa decisão. Mas a decisão também não é algo que não possa ser superado, porque a própria Constituição permite que sejam retomados esses bens. Outro argumento que se usa muito, né, que a gente escuta muito, inclusive em pessoas de esquerda, não podemos violar os contratos, né? Mas que os contratos são algo eterno, né? As pessoas não entendem o que é um contrato. Um contrato é um instrumento dinâmico que regula uma relação patrimonial. É isso. Não é uma cláusula pétrea que ninguém pode mexer da organização do Estado. Como qualquer relação patrimonial, pode ser modificado, pode ser extinto a qualquer tempo e vai ser resolvido na esfera patrimonial. Tem uma série de instrumentos, né? Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa, professor Gilberto, e já voltamos nessa conversa com o professor de Direito Econômico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Já voltamos. Latitude Brasil está de volta hoje conversando com o professor de Direito Econômico da Universidade de São Paulo, professor Gilberto Bercovitch, ele que, junto com seu companheiro de elaboração, ele vai mostrar, inclusive, a capa do livro, ele acaba de lançar esse livro, Nacionalização, Necessidades e Possibilidades. Ele com o professor José Augusto Fontoura Costa. Então, esse é o tema que nós estamos abordando hoje, porque ano eleitoral é hora de discutir o destino do país. Porque se você não discute agora, só que eu queria lembrar o seguinte: o presidente Lula, que está liderando todas as pesquisas para eleições de outubro, ele disse que vai cumprir a Constituição para valer. E também disse que só tem sentido ele voltar ao Palácio do Planalto se for para fazer bem mais do que ele fez. Mas eu lembro, professor Bercovitch, o senhor há de se lembrar também, que durante o primeiro governo Lula houve a tentativa do presidente do Banco BNDES, Carlos Lessa, de fazer um arranjo político para renacionalizar a Vale do Rio Doce. Não conseguiu, ele acabou demitido. E nenhuma daquelas privatizações ocorridas no governo Collor e também no governo Fernando Henrique Cardoso
foram revistas. Como é que esse desafio é visto pelo senhor? Bom, Beto, você lembrou muito bem essa tentativa do saudoso Carlos Lessa de tentar retomar o controle nacional da Vale. Infelizmente, não só ele não teve apoio do governo, na época, que era do governo do presidente Lula, como inclusive foi demitido do banco em virtude disso e de outros conflitos que teve com a equipe econômica, enfim, do governo. E você lembrou muito bem, nem o governo Lula, nem o governo Dilma reviram nenhuma das concessões, das privatizações feitas pelo governo Fernando Henrique ou pelo governo Collor. A questão toda é a seguinte, essa tentativa de fuga para frente, de fingir, não, já foi, então não tem o que fazer, vamos tocar para frente, isso podia até funcionar em 2003. Mas agora, em 2023, não vai funcionar mais por um simples motivo. O desmonte do Estado foi tão grande, foi tamanho, que eu até brinco que eu não estou preocupado se vai ocorrer a renacionalização ou a reestatização. Eu só quero saber quando. Porque ela é inevitável. O setor energético do país foi destruído. A gente está vendo a conta de luz do brasileiro, o gás, né? Os combustíveis a preços escorchantes. As pessoas no Brasil não têm renda para pagar esses preços. Não adianta você atrelar o preço da Petrobras aos preços internacionais de combustíveis. As pessoas não têm renda para conseguir pagar esse tipo de preço, além de ser completamente equivocada a forma de cálculo. Isso aí já foi demonstrado por uma série de pessoas aí ligadas à EPET, a Estação de Dinheiro da Petrobras, a FUP, a outros. Eu não preciso nem ficar entrando muito nisso. Mas a questão toda é a seguinte: são temas, são preços, são serviços que são essenciais ao cidadão. As pessoas, você explicar, quando a gente explica para as pessoas a importância da Petrobras, da Eletrobras, dos Correios, dos bancos públicos, mesmo da Vale do Rio Doce, as pessoas entendem, porque diz respeito ao dia a dia delas, diz respeito ao prato de comida delas, ao ônibus que elas pegam, ao seu conforto na sua casa, até a luz, a água quente no seu chuveiro, enfim, ao saneamento, às sofras de água, de esgoto, onde tem, porque no Brasil, infelizmente, não tem para boa parcela da população. Mas, quer dizer, tudo isso diz respeito ao dia a dia. Então, eu não entendo esse medo que, às vezes, setores aí ligados aí à esquerda têm de falar desse assunto, ou de simplesmente, não, já foi, paciência, né? Porque a verdade é o seguinte, se não for para retomar isso, para poder reconstruir o país, para poder incluir a sua população, eu não sei para que está disputando também a eleição. É só para cumprir tabela, tá bom, vai tirar o atual governo, que é um desastre, até aí todo mundo concorda. Então, no dia 1º de janeiro, vamos ser todos felizes, mas e no dia 2 de janeiro? Né? Como é o problema? É o dia 2 de janeiro, não é o dia 1º de janeiro de 2023. O dia 2, dia 1º todo mundo está fazendo festa. O problema é o dia 2. Né? E daí é verdade. Agora, como é que o senhor analisa, do ponto de vista histórico, econômico, uma aparente contradição? As grandes estatizações do Brasil foram realizadas na era Vargas, que fundou o Estado brasileiro, praticamente. Mas, no período militar da ditadura, e o senhor não tem nada a ver com a ditadura militar, praticamente não se realizaram nenhuma privatização. Ao contrário, expandiram as estatizações, inclusive o próprio general Geisel era um estatizante, nacionalista, Embrapa, Embratel, surgiram várias outras. E as privatizações só começaram a acontecer depois que o país voltou ao Estado de Direito, à eleição direta. Ou seja, com a chamada democracia, foram criadas as bases para as privatizações. Comente essa contradição histórica e econômica. Isso se explica, Beto, pelo momento histórico que se vivia. As bases do Estado brasileiro foram criadas pelo Getúlio e depois entre 30 e 60, depois a chamada Era Vargas, entre 30 e 64. É ali que vai ser criada a CSN, que é a base da nossa política industrial, a Vale do Rio Doce, que tinha que fornecer ferro para ter a siderurgia, para ter a base da estrutura
exploração mineral, do controle estatal sobre os minérios no Brasil. Né, que já a maior mineradora do mundo. Né? Que já tinha, aliás, um minério que tinham sido nacionalizados nos anos 30 pelo Getúlio, o Código de Minas de 34, claro. E as águas também, pelo Código de Águas em 34. Claro. Você vai criar a Petrobras, depois da campanha do Petróleo é Nosso, a Petrobras, por isso que ela tem toda essa legitimidade até hoje, né, de grande empresa, porque ela foi criada por uma campanha do povo, né, ela não foi uma cabeça tecnocrática simplesmente que inventou a Petrobras, ela tem uma legitimidade no seio da população. E você vai estruturar também o setor elétrico, a Eletrobras, enfim, vai ter Furnas, vai ter depois a Chesf, e depois as outras. Você vai estruturar com os militares. Né? Itaipu, que foi projetada no governo João Goulart, na verdade. Né? O que os militares vão fazer, eles vão, obviamente, eles são contra o Getúlio, eles derrubam o Jango, caçam Juscelino, eles são contra o getulismo, são contra o trabalhismo, é óbvio, né? Mas eles vão tentar impor uma política para se legitimar, uma política de crescimento acelerado. Então, eles vão seguir parte do que já estava sendo estruturado. Por exemplo, a questão da Embratel. A Embratel estava prevista no Código Brasileiro de Comunicações, que é de 62, é uma lei que foi aprovada no governo do João Goulart, quando se estrutura o serviço de comunicações. A expansão elétrica já está prevista no Plano Nacional de Eletrificação, que vem do Getúlio e vai ampliar pelo Juscelino. Então, a expansão da Petrobras, das refinarias, né, da Petrobras, já vem do plano de metas. Então, eles vão continuar certas coisas, vão mudar outras, eles não são, vamos dizer assim, não são opostos ao capital estrangeiro, muito pelo contrário, eles são favoráveis ao capital estrangeiro, vão vir muitas multinacionais. Isso vai mudar, então, isso é uma forma de mudar o modelo também de desenvolvimento, mas, enfim, eles vão continuar a parcela disso. O que acontece é que, a partir dos anos 80, o neoliberalismo se torna dominante como ideologia no mundo, com a Thatcher e o Reagan, né? E depois o Mitterrand na França, o Helmut Kohl na Alemanha, e vai chegar aqui na América Latina. A Constituição de 88 ainda tenta segurar alguma coisa. Mas o Collor se elege já com um discurso neoliberal. Ele já falava que o Estado era um elefante, tinha aquela propaganda. E os meios de comunicação no Brasil, os empresariais, chamada grande imprensa, né? Ou como dizia o nosso saudoso amigo Paulo Henrique Amorim, o PIG, né? O Partido da Imprensa Golpista. Né? Esses vão ser totalmente, porque eles têm interesses econômicos na privatização. E aí você vai ter uma boa parcela da elite política brasileira que vai aderir ao neoliberalismo e vai, com pressão americana, com pressão europeia, com pressão dos bancos, com pressão dos meios de comunicação, vai fazer esse desastre que é o desmonte do Estado brasileiro. O Fernando Henrique destrói boa parte do Estado brasileiro. O Lula não retoma, ele parte do que ele tinha, ele não vai tentar retomar. Ele parte do que tinha, vai conseguir se virar. Podia ter feito muito mais se tivesse retomado. E tinha legitimidade e apoio para isso. Pois é. E o que acontece? Se tem a legitimidade histórica e popular, né, e fazia parte do programa do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos progressistas também, o que está acontecendo para que alguns voceiros aí dos partidos de esquerda andem falando não dá mais para reestatizar, basta que tenha ações na Bolsa, pode ser uma empresa mista, que é uma forma de privatização disfarçada. O que está acontecendo para essa fragilidade ideológica? Então, o que aconteceu? Como o Lula não mexeu nessa questão, né, não retomou a Vale, não retomou alguns serviços foram privatizados, partiu, o que aqui foi, né? Ele, de certa maneira, ele legitima esse tipo de posição. O que foi feito, não vou mexer mais, porque essa é a história do que foi feito, né? Na verdade, é a prática, né? Mas tem um outro detalhe também, Beto, que as pessoas às vezes não se dão conta. As pessoas vão para cargos no governo, então vão para a Petrobras, vão para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, para as estatais, enfim, e eles acabam participando de reuniões, de instituições, da elite econômica. Obviamente, porque as empresas estatais fazem parte
né, são as grandes empresas do país. E o que acontece é que, às vezes, aí, não todo mundo, obviamente, mas alguns acho que confundem, começam a achar que o interesse desses grandes grupos econômicos é o interesse deles também. E começa a defender, mistura, confunde, enfim, começa a achar que tem que estar inserido nesse meio. Infelizmente, isso acontece. Né? A gente tem visto várias pessoas falando: ah, não, já foi, paciência, como se tivesse com medo, como se o Brasil renacionalizasse, por exemplo, a refinaria Landulfo Alves, ou que foi privatizado da Petrobras, fosse ter um desembarque de tropa americana aqui. Não vai acontecer. Você tem que entender o seguinte: se acontecer qualquer renacionalização ou reestatização, vai ter grita? Vai. Os meios de comunicação vão falar, vão fazer um escândalo, vão dizer que o Brasil vai ser o pária universal, que não vai ter investimentos e não sei mais o quê, o dólar vai subir, a bolsa vai cair. E é isso. Porque o que aconteceu na Argentina? A Cristina Kirchner restatizou a YPF. A YPF a Bolívia era... também. A Bolívia também. A Bolívia também. Mas vamos no caso da Argentina, que é mais fácil, até porque é um caso até pior. Porque na Bolívia, eles retomaram ativos que tinham sido privatizados. Né? A Argentina foi a empresa inteira, né, que tinha sido privatizada, a YPF. E aí o que acontece? A Cristina, quando restatiza, a então proprietária da YPF era uma empresa espanhola, a Repsol, né? Que tinha a maioria do controle. E ela fez um escândalo, foi na União Europeia, disse que a União Europeia iria romper relações com a Argentina, e não sei o quê, e fez o diabo. O que aconteceu? A Cristina manteve a nacionalização, o Clarim fez todo o escândalo, e ela manteve a decisão. Eles se acertaram, a Argentina aliás, a Argentina depois também tem um problema que o Brasil não tem, porque a Argentina tem acordo de proteção de investimento estrangeiro. O Brasil, ainda bem, nunca teve, porque isso torna mais difícil, porque tem que ter outras garantias, pode se meter, às vezes, até arbitragem, enfim. Então, o Brasil não tem isso, não tem nenhum tipo de problema com isso. A Argentina tinha, então foi uma negociação mais difícil, mas se acertaram, ela acertou a indenização, acabou. Muito obrigado, professor Gilberto Bercovitch. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Na semana que vem estaremos aqui novamente com um novo tema crucial para entender o Brasil e para iluminar aquela consciência sobre a necessidade da integração latino-americana. Aquele abraço. Tchau.